É um paciente de 78 anos, hipertenso dislipidêmico, troponina aumentada, fez um CAT, tinha uma lesão de DA, tratou, colocou um stent na DA, com bom resultado. E aí, após 6 dias, ele volta para o hospital com início súbito de precordialgia. Fez a angioplastia, foi liberado, estava ótimo. Aí você vê um supra na parede anterior, delta T de 8 horas. E o paciente estava sem uso de tienopiridínicos. O que você vai pensar ali? Ó? Trombose de stent, tá? Que é outra coisa que a gente sempre tem que ficar... tem sempre que pensar. O paciente que colocou stent há pouco tempo, mesmo internado ou saiu, coloquei stent há uma semana atrás, coloquei stent há um mês atrás e volta com dor, principalmente se for realmente um infarto com supra, tem sempre que pensar em trombose de stent. Esses stents novos de segunda geração, eles trombosam muito pouco. Né? A Natália, que está, como eu já há muito tempo vendo paciente de pós-angioplastia, né? Teve uma época que era um problema a trombose de stent. Os stents de primeira geração, a gente tinha taxas elevadas de trombose, às vezes quase 5% de trombose, que era uma coisa impraticável. Hoje em dia é abaixo de 1%, aí, meio a 1% de trombose. E a principal causa de trombose de stent é o paciente não fazer a dupla antiagregação plaquetária, que a gente continua utilizando hoje em dia, cada vez diminuindo mais o tempo, mas ainda é fundamental aí pelo menos 3 a 6 meses aí pós-implante de stent. Passar aqui um pouquinho, falando aqui de trombose de stent, mas vou chegar na parte que eu já falei, tá vendo? Stent de segunda geração diminuiu muito o risco de trombose. Na prática clínica aqui, ó, os estudos 0,9, na prática clínica 0,5, é isso, é meio a 1% dos pacientes. Então é bem pouco atualmente. Só chamar a atenção aqui, pessoal, essa parte aqui que eu queria falar. Diferenciar os conceitos de trombose do conceito de restenose. Tá? Restenose foi o que eu falei lá no início, que é a cicatrização, a hiperplasia exacerbada, como uma reação do vaso ao implante do stent. Tá? É um processo crônico, é um processo que você vai ter um pico de restenose 1 ano depois do implante do stent, 6 meses a 1 ano. O paciente vai voltar a ter angina, voltar a ter angina estável, ele vai voltar a ter dispneia, não vai ter, na maioria das vezes, um evento súbito, porque aquele processo ali ele é de longo prazo. Como é que você previne a restenose? Você previne a restenose usando stent farmacológico, que é o que a gente faz, otimizando o implante do stent, às vezes usando imagem, ultrassom para melhorar o implante do stent, e a restenose ou não depende do uso de nenhuma medicação. Tá? Já a trombose é um evento agudo. Você colocou ali uma prótese metálica que está em contato com o sangue, a tendência natural do organismo é trombosar, fazer uma reação de agregação plaquetária ali em volta daquele corpo estranho metálico que está dentro da artéria. Por isso a gente usa AS associado a um segundo antiplaquetário, pode ser clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. Então a trombose de stent é um evento agudo que ocorre geralmente, pode ser trombose aguda, que a gente chama de 24 horas, trombose subaguda entre 24 horas e 30 dias, ou trombose tardia depois de 30 dias. Né? A trombose aguda está mais relacionada a aspectos do procedimento, a trombose tardia está mais associada a não uso da dupla de agregação ou até de resistência a clopidogrel, que a gente pode ver em alguns casos. Tá?
Então, as duas coisas são diferentes, são dois conceitos que eu vejo muitos médicos confundindo, até cardiologista mesmo, às vezes tem dúvida em relação a isso, tá? Então, a trombose de stent a gente previne com o uso de dupla antiagregação. A restenose ela não tem relação com o uso de dupla antiagregação. É um processo crônico que é uma hiperplasia do vaso.